Vê, criatura humana, como tens de caminhar através desta criação, para que fios de destino não impeçam, mas auxiliem tua ascensão. Segunda parte. O que não contém simplicidade em si jamais será duradouro. A simplicidade das leis divinas não admite de outra forma. Será que o ser humano nunca aprenderá a compreender? Ele pode reconhecer com exatidão, nos acontecimentos de todos os tempos, que só lá onde todas as forças foram convergidas para um só ponto, pôde haver grandes sucessos. Isso mostra, pois, nitidamente a necessidade da simplificação. Deveis, portanto, encontrar finalmente algo nisso. Cada pessoa conhece sim o perigo ameaçador que se apresenta sempre na dispersão. Vede nisso a lei do poder de cada simplificação. A grandeza vitoriosa que só chega à efetivação na simplicidade. E todavia perdestes a noção do valor de cada simplicidade. Só na simplicidade se mostra a verdadeira força, a legítima nobreza, o saber e a graciosidade. Também na simplicidade da expressão e dos movimentos. Tudo isso é perfeitamente conhecido por vós, e contudo, não aprendeis a apreciar o valor específico. Por isso, não podeis também captá-lo, não podeis transmiti-lo para o vosso pensar, a fim de que então possa chegar à expressão em vosso falar e em vosso atuar. A criatura humana não consegue ser simples, assim como devia aprender na criação. Alcançar a grandeza da simplicidade em seus pensamentos e em suas ações torna-se ao ser humano não apenas difícil, mas até nem consegue mais. Tudo isso já se tornou inatingível para ele. Por essa razão, também não compreende mais a simplicidade da linguagem e dos esclarecimentos que a mensagem encerra. Supõe, em seu modo torcido de raciocinar, que essa única maneira, certa e grande, seja demasiadamente infantil para ele, e por isso nem possa conter algo de valioso. Assim, os valores reais dela também lhe permanecem fechados, porque ele não é capaz de assimilá-los. Não vê e nem reconhece o que é grande e poderoso, quando revestido de palavras simples. Isso resulta da sua incapacidade. No que se refere à simplicidade e à clareza, o espírito tem de desenvolver forças dentro de si próprio, ao passo que, em relação a obstáculos através de confusão, o impulso para o desenvolvimento de forças chega a ele de fora. O espírito humano de hoje, porém, infelizmente, precisa desse impulso de fora a fim de poder ficar mais ou menos ativo. Por isso não suporta a simplicidade e a clareza. A simplicidade adormece-o, paralisa-o, porque ele é demasiado preguiçoso para desenvolver forças por si e dentro de si próprio, as quais tão somente podem trazer-lhe verdadeiro proveito auxiliando-o para cima. Com a simplicidade e a clareza ao seu redor, não pode manter-se ativo.
Sua força não é mais suficiente para isso, porque nunca a desenvolveu. Devido a essa indolência, porém, apresentam-se muito naturalmente e de modo constante os obstáculos que, dessa forma, cria para si. Esses obstáculos servem hoje a alguns como estimulante, como meio de incentivo no sentido já esclarecido. Entretanto, a fim de vencer esses obstáculos criados por eles próprios, consomem o ínfimo resto de força que lhes surge ao se defrontarem com esses obstáculos, e disso nada sobra para um autêntico progresso e ascensão que só poderia iniciar-se depois de vencidos os obstáculos. Se o caminho diante deles for novamente simples e claro, cansam-se dessa simplicidade, que não lhes é bastante interessante, porque então não mais podem se vangloriar de uma grandeza própria, e criam outra vez nova confusão para que aquilo que fazem aparente algo ou soe como se fosse algo. Tudo isso ocorre sempre e sempre de novo, uma vez que aos espíritos humanos da época atual falta a autêntica grandeza própria. Vedes isso também corporalmente nos esportistas. Enquanto se exibem em exercícios esportivos, desenvolvem força e habilidade com graça nos movimentos, onde se mostra o domínio do corpo. Há, porém, apenas poucos entre todos os esportistas da Terra que apresentam constantemente o domínio do corpo, isto é, na vida cotidiana, inclusive. Lamentável é, muitas vezes, o porte quando sentados, conversando, de pé e também andando. Uma prova de que só desenvolvem sua força quando treinam ou se exibem, querendo, portanto, mostrar algo. Mas dominar o corpo o dia inteiro, vigorosamente, para o que se precisa de força verdadeira e do que o corpo tiraria 10 vezes mais proveito do que fazendo ginásticas algumas horas, essa força ele não pode reunir sem estímulo de fora, pois isso exige mais, muito mais. Todas as ginásticas e exercícios especiais poderiam ser suprimidos sossegadamente se o ser humano dominasse realmente a si próprio e a seu corpo, pois então cada músculo teria de permanecer continuamente em movimento, e isso exige força e vontade. Qualquer exercício especial dá sempre apenas um mísero sucedâneo da força consciente da grande simplicidade, que jaz na naturalidade do autodomínio permanente. Como com a ginástica, assim é em todas as coisas. O ser humano não necessita realizar algo de extravagante, tão logo caminhe através da criação de modo certo. Tudo aí lhe é dado com simplicidade, e tudo está dentro dele, sem que nisso tenha de ajudar artificialmente. Como as criaturas humanas, para a sua alimentação, se valem de todos os estimulantes possíveis e impossíveis a fim de incitar o corpo. Como se servem de meios como o fumar e os entorpecentes para excitar os nervos, pertencentes ao corpo e também o cérebro, considerando isso ilusoriamente como incentivador dos pensamentos.
Da mesma forma, empregam confusão para o espírito, a fim de, com isso, se entregar à presunção. Devido a isso, somente para tornar mais ou menos compreensível para vós, sou obrigado a formar muitas frases, sempre e sempre de novo, sobre coisas que, na realidade, deviam provocar imediatamente um conceito bem simples. Constantemente eu luto por novas descrições sobre tudo quanto já falei, porque não conseguis receber a simplicidade e a singeleza da verdade e da vida, bem como da criação, onde também vosso caminho e toda a vossa existência se acham ancorados. Nem devíeis ter de perguntar o que vos cumpre fazer e deixar de fazer. Destruí em vós o labirinto que cuidais e tratais tão desveladamente, produzindo com isso sempre apenas novo emaranhado através dos vossos pensamentos. Pensais em demasia. Por esse motivo, não podeis pensar nada de fato, nada que vos seja útil. Lei de Deus Todo-Poderoso para vós é: concedido vos é peregrinar através da criação. Caminhai de tal maneira que não causeis sofrimento a outrem, a fim de satisfazer com isso qualquer cobiça. Do contrário, entrarão fios no tapete de vossos caminhos que vos impedem a escalada aos páramos luminosos da atividade consciente e cheia de alegria nos jardins de todos os reinos do vosso Deus. Essa é a lei básica que contém para vós tudo quanto precisais saber. Seguindo-a, nada poderá acontecer-vos. Sereis conduzidos só para cima por todos os fios criados por vosso pensar, vosso querer e vosso atuar. Por isso disse outrora o Filho de Deus com toda simplicidade: amai vosso próximo como a vós mesmos. No fundo, é exatamente o mesmo sentido. Permitido vos é peregrinar através das criações. Nisso reside a lei da movimentação contínua. Não deveis parar. Não poderíeis, aliás, porque os fios que vós mesmos produzistes e que formam os vossos caminhos sempre vos impulsionam para diante, conforme sua espécie, ou para cima, ou para a frente durante algum tempo, ou também para baixo. Nunca podereis ficar parados, mesmo se vós próprios o quiserdes. E durante a peregrinação não deveis causar sofrimento a outros, que igual a vós também peregrinam através da criação, a fim de satisfazer com isso qualquer cobiça. Não é difícil compreender isso corretamente, pois, sentindo intuitivamente, de modo sereno, sabeis muito bem quando, onde e como causais sofrimento a outrem. O que aí vos resta fazer ainda é saber claramente tudo quanto se compreende por cobiça. Mas isso já vos foi claramente dito nos mandamentos. Não é necessário que eu repita mais uma vez. Podeis desfrutar de tudo aqui na criação, provar de tudo, só que não deve ser em prejuízo de vosso próximo. Isso, por sua vez, acontece exclusivamente quando vos tornais escravos de vossas cobiças. Não deveis, todavia,
considerar a cobiça de maneira por demais unilateral. Não se refere apenas a bens terrenais e ao corpo, mas também à cobiça de difamar a reputação de vosso próximo, dar lugar às próprias fraquezas e tantas coisas mais. O dar lugar às próprias fraquezas, porém, é exatamente hoje ainda muito pouco considerado, e contudo faz parte da satisfação da própria cobiça, para prejuízo ou sofrimento de vosso próximo. Espessos são os fios que aí se entrelaçam, detendo assim cada alma que tenha atuado dessa maneira. Fazem parte disso a desconfiança e a inveja, a irritabilidade, a grosseria e a brutalidade, numa palavra. A falta de autodomínio e de educação, que não significa outra coisa senão a indispensável consideração para com o próximo, a qual tem de existir, onde a harmonia deva permanecer. E unicamente a harmonia beneficia a criação e a vós próprios. É uma espessa tecedura que disso se origina, pelo que tantos têm de cair, exatamente porque isso ainda é muito pouco considerado, causando, todavia, ao próximo inquietação, opressão, aborrecimento e frequentemente também pesado sofrimento. Em qualquer caso, porém, danos. Quando os seres humanos se desleixam desse modo, origina-se logo, através da irradiação do sangue, leve ou fortemente irritado, uma camada muito turva, que se coloca separadoramente entre o seu espírito e seus guias luminosos. Ele fica assim logo sozinho, totalmente desprotegido, e isso pode acarretar danos de tal monta que nunca mais podem ser reparados. Grave isto, todo aquele que quiser subir. Esse conselho é um salva-vidas que pode livrá-lo de submergir e de se afogar. É o que há de mais importante para todos na vida terrena. Permitido vos é peregrinar conscientemente através da criação. Entretanto, não deveis causar nenhum sofrimento a outrem, a fim de satisfazer com isso uma cobiça própria. Vivei segundo esta norma e sereis felizes. Ascendereis aos jardins luminosos de vosso Deus para ali colaborar alegremente nos ulteriores e eternos desenvolvimentos desta criação.